Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento a Luiz Miguel, da equipe do programa, e é sempre uma alegria muito grande estar junto com vocês. Hoje aqui conosco o Antônio, o Cacá, trazendo informações, trazendo reflexões a respeito da vida, por meio da doutrina espírita, né? Então, nosso bom dia a todos. Bom dia, Antônio. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cacá. É sempre uma alegria muito grande poder estar participando junto com vocês e desejar esse bom dia ao nosso querido ouvinte, com muito amor no coração. Deus abençoe a todos nós nesse domingo e que estamos aqui mais uma vez para poder participar com todos vocês. Tá certo. E como nós fazemos sempre no início de cada programa, já há muitos anos, colocamos essa mensagem muito importante, preparada pela Federação Espírita do Paraná, intitulada Momento Espírita. Nós temos ela tanto no site da Federação Espírita do Paraná, o cparaná.com.br, quanto também no site do Momento, momento.com. Então as pessoas que tiverem interesse depois podem acessar esses dois sites e lá estarão os textos em áudio e escritos, né? Para que a pessoa possa rever a mensagem ou qualquer outro tema que ela tenha interesse, né? São mensagens muito bem elaboradas, feitas pela equipe da Federação Espírita do Paraná há mais de 20 anos já, e veiculada não só no Brasil, pessoal, mas no mundo todo, né? Então a gente já teve a oportunidade de ouvir o Momento Espírita fora do Brasil. E hoje nós temos como título A Importância da Família. Andando com pressa, esbarrei em um estranho. Reconhecendo minha imprudência, voltei-me e lhe pedi que me perdoasse. De imediato ele respondeu: desculpe-me, por favor, também não ouvi. Fomos muito educados um com o outro. Sorrimos e demos prosseguimento ao nosso caminho. Mais tarde, em casa, envolvido em tarefas, pensava no ocorrido, em como me comportara de forma tão urbana. Imerso nessas reflexões, não percebi meu filho de apenas 7 anos, que se aproximou e se postou atrás de mim. Ao me virar, assustei-me, quase o derrubei e acabei gritando com ele, que se retirou triste. E nem me dei conta de como agira de forma equivocada. Foi depois que vi umas flores lindas no chão, perto da porta, que algo me tocou. Pensei, fui tão gentil com o estranho na rua e tão ríspido com meu filho em casa. Recolhi as flores e eu procurei para me desculpar. Mas foi ele quem falou primeiro, se excusando, dizendo que entrara de mansinho para me surpreender. Senti-me mal e constrangido. Tudo bem, disse, abraçando-me. Amo você de qualquer jeito. Foi nesse momento que decidi valorizar mais aqueles amores que Deus colocou ao meu lado, na formação do valioso grupo familiar. A família é referência fundamental para qualquer criança. É o seu primeiro espaço de convivência. O mundo se transforma constantemente, os conceitos mudam, os valores se alteram, mas nada destrói a importância da família. Não importa qual seja a sua aparência, a sua formação, o seu ritmo, é na família que se aprende e se fortalecem os valores éticos. É onde se vivem sagradas experiências afetivas, emocionais e morais. É o primeiro espaço que ocupamos no mundo e nada a substituirá em nossos corações. Verdadeiro ninho de sobrevivência e proteção, onde o grupo cria e alimenta laços de estima insuperável,
capaz de promover a solidariedade e instaurar as bases do amor. É no seio familiar que se faz a transmissão de valores, costumes e tradições de um clã. Quando se realiza uma boa educação dentro do lar, seus elementos levarão consigo uma base sólida e segura para os desafios da sociedade. Mesmo com os problemas que ocorrem cotidianamente, é junto da família que construímos a fortaleza que nos protegerá e sustentará nas lutas da vida. Sem a família, com toda a importância que representa para as criaturas, o mundo seria um verdadeiro caos. O diálogo, a amizade, o carinho familiar conferem a estrutura emocional para uma vida repleta de bons sentimentos e o cultivo das virtudes que tanto nos enriquecem. Podemos afirmar que a família é a esperança sempre viva para uma humanidade melhorada. É a instituição capaz de solidificar atitudes afetivas e sentimentos mais profundos e significativos. Reveste-se de especial importância por seu valor inestimável. Ao reunirmos nossos amores no recinto familiar, não percamos a oportunidade de lhes declararmos nosso amor, carinho e respeito. E em nossas orações, agradecidos a Deus, peçamos a bênção suprema para a nossa maior riqueza na face da terra. Valorizemos agora e sempre a nossa família. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, o nosso tema de abertura do programa de hoje. Fantástico tema que nos leva a muitas reflexões, porque todos nós provenimos ou estamos juntos a uma família, né? A família consanguínea é a porta de entrada dos espíritos na matéria, né? E não tem outra forma, é o primeiro espaço que ocupamos no mundo. Gostei dessa frase que está no texto, né? Se nós estamos ocupando esse espaço, nós ocuparemos esse espaço até voltarmos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Então, não há dúvida que família é um tema bastante importante. O texto também destaca, né, Antônio, o valor que tem a discussão de ética, de moral, que ali é onde nós vamos educar a todos. Não é pai educando filho. Muitas vezes é filho educando o pai, como a gente viu no exemplo do filho de 7 anos, né? Eu me lembrei de um filme que tem essa característica, né? O pai tá no banheiro junto com o professor, né? Contando pro professor ali que ele usou de má fé numa situação e estava se vangloriando disso pro professor, né? E diz que levou aquele pensamento a vida toda, né? E que fez aquilo de propósito, né? Nesse momento que ele está falando com o professor, o filho dele abre a porta e sai daqueles boxes de uso, né, de vaso, olha para o pai assim, assustado, né, de ter ouvido aquilo do herói dele, e o pai se assusta porque não imaginou que o filho estaria atrás daquela porta, né. O filme se chama O Clube do Imperador, vale a pena assistir, é um filme muito educativo, é difícil de localizar, locadora, mas quem puder, a internet, tenta acessar, porque fala de educação, relação professor-aluno, que é a relação da família, né, Antônio? Verdade, nós que trabalhamos em escola, quantas vezes nós escutamos alguns alunos dizendo assim, não tenho pai, não tenho mãe, e aí você percebe aquele comportamento arredio dentro da sala de aula, e você tenta compreendê-lo e ajudá-lo de alguma maneira, mas é muito difícil você suplantar a ausência de um pai e de uma mãe na vida de uma pessoa, né? E você, sabendo disso, você vai agir de forma diferente com aquele aluno. Você vai ter um cuidado diferente com ele.
porque você vai saber que além das dificuldades naturais que ele já traz, ele ainda tem essa dificuldade, que é essa convivência. É a nossa primeira convivência quando chegamos aqui no mundo, pelas portas da reencarnação. É uma mãe, é um pai. Então é aí onde nós vamos estabelecer um alicerce moral para nós. É dentro da família que nós vamos começar a crescer e nos tornar uma pessoa melhor. E é muito importante, se hoje somos pai, se hoje somos mãe, prestemos muita atenção no que estamos fazendo, porque é uma responsabilidade muito grande. E se somos filhos, vamos cada vez mais observar os nossos pais e as nossas mães com muito cuidado, com muito carinho, para podermos seguir esses passos, trilhar o bom caminho, porque o grande exemplo, Jesus, esse veio ao mundo e se tornou pai e mãe de todos nós, né? É isso aí, Miguel. Ele deu o exemplo, né, Antônio, da verdadeira família, que é a família espiritual, que é a família universal, né? É claro que aqui na Terra nós precisamos desses grupamentos menores, né? Por causa da matéria também. Então os pais, o que eles dão aos filhos, né? O que os espíritos se transmitem? Aqui na matéria se transmite a matéria, né? Então o filho vai herdar do pai a parte material, o corpo, genética, semelhança, né? Mas a essência imortal, que é o espírito, né? Ele está sendo trabalhado, né? Então o Espiritismo destaca que a importância dessa família espiritual, né, que muitas vezes no plano espiritual é elaborada, né, dentro dos planejamentos reencarnatórios. O período de infância aqui na Terra é muito importante para que os pais, os responsáveis, como o Antônio disse, né, eles possam incutir nesses espíritos que recém-chegados à experiência da matéria, valores éticos, valores morais, valores espirituais, né, no bem, porque vai chegar um momento que esse espírito vai se manifestar na sua plenitude, né, e aí o que ele veio para cá que tem que ser trabalhado. Se ele teve uma infância que houve essa preocupação dos pais, educadores, né, isso vai ser importante, porque essa semente fica e vai ajudá-lo no trabalho de melhoria moral, melhoria ética, né, que esse trabalho é individual. A gente chega em grupo, né, mas a gente sabe que a lei do progresso ela trabalha de forma individual, né? Eu sou responsável pelos meus atos, pelas minhas atitudes, que são elaboradas na essência do meu sentimento, do meu pensamento, né? Então, muito importante esse tema, pessoal, da família, que vai estar relacionado, claro, sempre, né, com o tema que nós trouxemos hoje para reflexão, para estudo, dentro do momento que vive a nossa sociedade, destacando isso, né, a preocupação com todas as pessoas que não veem saída em relação a problemas que acontecem no dia a dia, né? A gente está falando desse movimento hoje universal, intitulado Setembro Amarelo, né, que trata da prevenção do suicídio. E nós não poderíamos deixar, né, de analisar esse mês, aqui no programa, esse tema, né, já que nós entendemos por Allan Kardec, né, que o Espiritismo e doutrinas filosóficas cristãs, religiosas, que se preocupam com o bem, elas também são antídotos contra essa violação, né, da pessoa contra a lei de Deus, que é isso que a gente vê na doutrina espírita, né? Nós vamos trazer para vocês hoje uma parte do que Kardec coloca lá no final do Livro dos Espíritos, né? Na quarta parte, na última parte, quando trata das penas e dos gozos, né? Kardec finaliza o livro falando disso, tanto dos gozos terrestres aqui na Terra, na matéria, quanto na parte do mundo espiritual, né? E ele vai tratar assim, um subtema ali, quando fala dos gozos terrestres, das penas terrestres, do suicídio, junto com o desgosto da vida. Mas antes de entrar no tema, né, que começa na questão 943, a gente gostaria de destacar isso, né, esse momento que a gente vive do Setembro Amarelo. Ontem nós tivemos o desfile de 7 de setembro aqui em Londrina, e foi muito bacana ver uma barraca montada com várias
onde estavam várias entidades preocupadas em levar uma mensagem de otimismo em relação a esse tema, né? Então, estudantes de psicologia, estudantes de medicina, o próprio Centro de Valorização da Vida, junto com a Secretaria de Saúde aqui do município, né, trabalhando de levar mensagens de fortalecimento à população que acompanhava o desfile, de seus filhos, de seus sobrinhos, ali um momento muito bonito, um momento cívico muito importante. E a gente viu isso, né, Antônio, ali naquele desfile, não só os alunos passando, né, mas também os familiares acompanhando de perto esse momento importante, né? Mostra, como o texto destaca no Momento Espírita, né, a importância da família de estar junto em todos os momentos da vida, né? Então, esse Setembro Amarelo foi criado como um mês para destacar isso, ações que façam prevenção do suicídio, né? E é uma iniciativa pública hoje público-privada, que envolve várias entidades, com o objetivo de sensibilizar, de conscientizar e até mobilizar as pessoas para a valorização da vida. Então, por maior que seja o problema, a dificuldade, né, sempre há que ter essa esperança, essa ideia de que a vida é maior do que aquela situação dolorosa, né, Antônio, que às vezes as pessoas passam e não vê saída, né? Verdade. E estar junto, a família estar junto, indica que você conhece melhor aqueles que estão contigo. Porque na maioria das vezes, nesses casos que já foi consumado, né, o suicídio, nós vamos encontrar depoimentos de familiares que vão dizer assim: eu não havia percebido, fulano não aparentava estar triste, tinha amigos, conversava, estava normal. E você não consegue, pelo fato de você não estar muito junto, você acha que está junto, mas não está. Estar junto é você conhecer realmente esse seu ente querido, esse seu parente, esse seu filho, às vezes um outro parentesco. E porque a maioria de nós sempre tem alguém que já passou pela experiência do suicídio. Ou um filho, ou um cunhado, um irmão, alguém da família, ou alguém vizinho. Normalmente a gente sempre tem uma história. Nós vamos escutar isso. As pessoas não se conhecem. Elas acham que não vai acontecer com elas. E a gente deixa passar momentos e os momentos, os detalhes na vida são coisas tão simples às vezes que nós deixamos, como na própria mensagem trouxe, o filho se aproximou do pai. E o pai tinha sido gentil lá na rua com um estranho e não foi gentil com o seu próprio filho. E o filho disse assim: não, pai, eu que cheguei de forma sorrateira e você nem percebeu. Veja a humildade dessa criança. É a humildade que nós temos que cultivar em nós para evitarmos um estrago desse, que é essa violência com a própria vida, a nossa vida, algo tão precioso que temos e de que é uma doação de Deus para todos nós. Verdade, Antônio. E muitas vezes as pessoas são pessoas assim devotas, crentes, mas o problema se agiganta de tal maneira que ela não vê saída, né? E aí eu gostaria de aproveitar esse momento aqui da rádio, pela abrangência que ela tem aqui no nosso estado, na nossa região, de falar desse trabalho do Centro de Valorização da Vida, que ele tem hoje no telefone 188, né, gratuito, de apoio emocional, uma ferramenta fundamental para auxílio da sociedade, independente de crença, de posição social, né? Eu fico muito feliz de ver hoje, por exemplo, médicos, psicólogos, né, médicos psiquiatras recomendando os seus pacientes ligarem para o CVV, né, no 188, que é uma ligação gratuita, entre uma consulta e outra. Por quê? Porque o atendimento ali é 24 horas, são atendimentos sigilosos, as conversas não são gravadas, e o voluntário do CVV, ele vai ficar conversando, vai estar junto com a pessoa que liga o tempo que for necessário,
sem dar conselho, sem julgar, sem avaliar, nada. Apenas dando apoio sentimental, né? Apenas entre aspas, né? Porque é isso que a pessoa que liga para o CVV, a pessoa que está passando por um momento de dificuldade, ela precisa de apoio emocional, porque ela tem, geralmente, as soluções dentro dela, mas ela não está enxergando. Por quê? Porque ela está confusa, porque ela está triste, porque ela está nervosa, porque ela está ansiosa. Então, ela mesma não acaba vendo os caminhos que ela pode percorrer para resolver aquele problema que se agigantou de tal forma porque ela está nesse estado emocional. Então, esse trabalho que o CVV faz é muito importante. O ano passado, para vocês terem uma ideia, foram quase 3 milhões de atendimentos, né, anônimos de todo o país, né, e o sistema, que é coordenado pelo Ministério da Saúde, né, ele joga uma pessoa de uma região para outra, até por essa facilidade que as pessoas têm de saber que uma pessoa que liga no CVV lá do Nordeste, ele vai ser atendido por uma pessoa do Sul aqui, e vice-versa. Então está longe, não vai saber quem é, não precisa dar o nome, nem a cidade, nem o local. Isso ajuda bastante a pessoa ficar à vontade, já que ela não tem um familiar, não tem uma pessoa próxima, né? Então fica aí, pessoal, a nossa recomendação. E o CVV, junto com outras entidades, tem participado aqui na nossa cidade desse Setembro Amarelo. Nós tivemos a oportunidade de agora, terça-feira, acompanhar lá no Hospital Universitário, através do Centro de Ciências da Saúde, a organização do primeiro simpósio de saúde mental. E um evento muito interessante, organizado por alunos de psicologia, né, de medicina, analisando a saúde mental, né, que segundo o professor Marcos Liboni, na sua palestra da terça-feira à noite agora, muito boa, falando, né, de todo o envolvimento psiquiátrico que existe em relação ao tema suicídio, ele disse, né, destacou que a saúde mental hoje ela está na fronteira daquilo que a medicina conhece, do que é conhecido e ela pode atuar, e daquilo que é desconhecido, né? Então, quando vem para esse lado do desconhecido, nós entendemos como o espírito, né? Como aquilo que não é sensorial, não é avaliado pelos equipamentos aqui da Terra. E aí a doutrina espírita nos traz muita informação a respeito disso. E a gente vai trazer alguma coisa para vocês hoje aqui que está nessa, a partir da questão 943, da quarta parte do Livro dos Espíritos. Eu vou ler a pergunta e o Antônio vai ditar a resposta, mas fica para vocês, pessoal, a dica. Quem não tem o Livro dos Espíritos em casa, escrito por Allan Kardec, pode baixar o aplicativo gratuito do Kardecpedia, seja no celular, seja no computador, e ali vai ter todas as obras de Allan Kardec, não só o Livro dos Espíritos, e aí ele vai ter a doutrina na sua completude, e ele pode estudar esse tema. Se ele botar lá no busca suicídio, ele vai ver que Kardec trabalha esse tema em todas as 23 obras que ele publicou de 1857 até 1869, quando ele falece, né? Então, na questão 943, Kardec diz o seguinte, perguntando aos espíritos superiores que, sob a coordenação do próprio Cristo, organizaram a doutrina espírita, né? As suas perguntas e as suas respostas. Então, a questão 943 é essa. De onde nasce, qual a origem, do desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E a resposta dos espíritos foi: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Olha que resposta inteligente, em função da pergunta também inteligente, né, Antônio? Exato. Quando Kardec se preocupa com a origem, com a causa, né? Quando nós conhecemos a causa, pessoal, de qualquer coisa, nós já estamos caminhando para resolver o problema. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma causa, não existe acaso, né? Existe uma causa, e essa causa é verdadeira, né? Muitas vezes a gente não conhece, né?
Então a pergunta é essa, né? Por que determinadas pessoas, né, têm esse estado, né, de perder o interesse pela vida? E muitos chegam até uma das etapas finais desse desgosto, que é de alimentar uma ideação suicida dentro de si, né? Então, ela vai alimentando isso, e isso vai se avolumando, né? E olha que a resposta, ele se baseia em 3 coisas, ó, ociosidade, e na resposta ele vai colocar, em contrapartida à ociosidade, a lei do trabalho, que a gente sabe importantíssima, não é castigo de Deus, pelo contrário, pelo Espiritismo a gente vê que é uma lei divina. Quando nós estudamos as leis morais, né, Antônio, na parte moral do Livro dos Espíritos, na 3ª parte, ela é a lei que vem em sequência à lei de adoração. Então, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, vem a lei do trabalho, que é importante para a pessoa e para os outros, né? Na resposta, ele indica justamente o trabalho como forma de sanar esse problema. Exatamente. Hoje nós temos a laborterapia, né? Que é o trabalho como terapia para as doenças, sejam elas mentais ou orgânicas, né? E olha, ele afirma que nada tem de árido, de penoso, pelo contrário, o nosso corpo necessita movimentação, né? Ele fala da falta de fé, olha que importante, isso cada um de nós vai construindo essa fé raciocinada à medida que a gente vai conhecendo mais. É importante dizer que a sua fé, ela é individual, ela é a tua característica, ela é a tua fé. É muito particular, é necessário que você tenha realmente uma fé. E essa nós não podemos dar para ninguém, porque não tem como, né, Antônio? E se pudesse comprar ali na esquina um pouquinho de fé, seria muito, muito cômodo, né? E ele apresenta na resposta, ou os espíritos apresentam, 2 virtudes que vão fazer com que a gente aumente o desenvolvimento da nossa fé interior, que é a paciência e a resignação. A paciência, né, para ir, saber que as coisas são graduais, são lentas, muitas vezes uma mudança, uma transformação, ela não é da noite para o dia. E a resignação é o consentimento do coração. Quando a gente acredita que aquela prova, ou aquela expiação que nós estamos passando aqui na vida terrestre, ela é momentânea, ela não é eterna, ela não é punição, ela é educativa. Ela é permitida pelo Pai, pelos espíritos superiores, né? E termina falando da saciedade. O que a gente pode entender pela saciedade, né, Antônio? E não ser aquilo que nós temos demais, né? Olha hoje como a preocupação de muitas pessoas do conseguir muito na vida material, em detrimento das coisas espirituais. Né? Exatamente, a gente vê isso muito nos jovens, né? Ele quer o tênis da marca, a roupa da marca, o celular da marca, né? E muitas vezes isso não é fundamental para a sua vida. O que tem uma questão no Livro dos Espíritos, que está nessa parte mesmo que fala da felicidade, o que é necessário para as pessoas, independente do grau evolutivo que ela esteja, né, posse do necessário no lado material. Então eu vou ter aquilo que para mim é importante aqui na vida material, nem mais, nem menos. Se eu tiver menos, aí fica faltando para mim se desenvolver. Se eu tenho mais, entra na saciedade, eu me acomodo. E aí eu não vou trabalhar, eu não vou desenvolver, né? Por que a gente, muitas pessoas não entendem a alta taxa de suicídio nos países desenvolvidos de primeiro mundo, né? É onde acontece mais suicídio. Olha, você vai na Finlândia, você vai na Noruega, as taxas são altíssimas. Na Holanda. E são países onde não há essa corrupção, onde não há essa necessidade, miséria, né? As pessoas têm o suficiente para viver, né? E até mais, até uma condição melhor. Exatamente. E aí, então, é isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque o objetivo nosso, pessoal, na encarnação e fora dela, é a busca da felicidade, né, Antônio? A felicidade real, felicidade de espírito, que a gente vai encontrar isso na consciência tranquila, de estar realizando o que é para ser realizado em prol do espírito, em prol da família, em prol da sociedade, e a fé no futuro, que é o que Jesus deixa mais explícito na mensagem que ele veio trazer à Terra, e que o Espírito agora o Espiritismo renova, né? Que é o desenvolvimento de cada um dessa fé raciocinada, inquebrantável, robusta, né? O cumprimento do dever, isso está relacionado também nessa sua resposta. Tá certo. É o que vai nos levar a essa felicidade interior. Tá. O Kardec vai desenvolver esse tema, pessoal, do desgosto da vida, suicídio,
durante 14 questões, né? Vai falar do direito à vida, vai falar de várias vicissitudes relacionadas à vergonha, né? A falta de cuidados, a miséria, decepções, vai falar das intenções que são muito importantes nas nossas atitudes, né, Antônio? A gente diz que Deus julga as intenções, muitas vezes são veladas, né, e não são explícitas, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, e a gente vai pular para a última questão, onde Kardec vai falar, 957, das consequências do suicídio, né? Então, não é um tema fácil, muitas vezes é um tema complexo, as situações são complexas, né? Os médicos, os psicólogos e psiquiátricas e as pessoas que trabalham com esse tema entendem que são situações extremamente complexas, as causas não são únicas, são várias causas, né? O Antônio, que é professor, lida diariamente disso, dos conflitos dos estudantes nessa faixa etária, né, de 14, 15, 20 anos, né? Então, a gente sabe que é muito difícil trabalhar isso, mas tem que ser trabalhado. A gente não pode fugir desse tema, porque é um tema da nossa realidade, né? Então, na questão 957, Kardec vai perguntar, os espíritos vão responder, e depois Kardec vai fazer um comentário. Eu vou pedir para o Antônio ler a resposta dos espíritos, e eu vou ler depois o comentário de Kardec. Kardec faz isso em algumas questões, pessoal, né? Ele faz a pergunta elaborada, bem estudada, os espíritos dão a resposta, e aí ele quase que fechando ou a questão ou o próprio tema, né, que ele está tratando aqui nesse conjunto de 14 questões, ele faz o seu fechamento. Então eu leio esse texto aqui para a gente fechar esse tema, né, e logo em seguida entrar no Zé Antônio, trazendo a nossa reflexão espírita de hoje, que com certeza está relacionado com o tema que a gente está estudando aqui, né? O Zé Antônio vai falar da desgraça real, e aí depois nós vamos analisar esse tema no final do programa, né? Mas na questão 957, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Responderam os espíritos: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A essa resposta, Kardec vai fazer o seguinte comentário: a observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. A primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido. Ao passo que, no caso de uma morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Segue Kardec dizendo: a afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu malgrado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústia e de horror. Estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral este efeito, mas, em caso algum,
o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muitos desgraçados na Terra, disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. E Kardec vai finalizar o seu comentário a esse tema, de desgosto da vida e suicídio, dizendo o seguinte, pessoal: a religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelos exemplos dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta, somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá, como nulo ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob vistas. Então Kardec aqui está citando principalmente, pessoal, os exemplos que ele coloca lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, Antônio? Onde tem relato de 9 suicidas que ele evoca na Sociedade Espírita de Paris, para conversar com eles de qual a sua situação, Antônio, no mundo espiritual depois do ato praticado, Exatamente. Ele traz a prova, E aqui é importante nós lembrarmos uma coisa que é fundamental: o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é algo que nós não podemos medir. E por isso que cada caso de suicídio tem sua particularidade. Porque por Deus jamais nós sofreríamos alguma coisa, porque o amor dele é infinito por nós. Porém, nós temos o livre-arbítrio e somos responsáveis pelos nossos atos. E aí, cada sofrimento vai se tornar particular conforme o nosso comportamento. Isso é comportamental. E o fato de nós acreditarmos que estamos nos livrando do problema, cometendo suicídio, aonde vem justamente essa decepção, esse desapontamento, é justamente nesse momento em que você se vê vivo e não adiantou nada. Nossa, eu tentei fugir de um problema e eu agora estou com um problema ainda maior. Eu estou com 2 problemas. Então, esse é o desapontamento. Isso é muito grave. E aí, quem sofre por essa experiência pagou para ver. E nós vamos, aqui fala, o Kardec fala, deixa claro, por isso que ele traz o depoimento no livro O Céu e o Inferno de alguns suicidas. Porque geralmente essas pessoas são ex-suicidas. Elas já cometeram outras vezes o suicídio. Quer dizer, não foi suficiente uma vez só. A pessoa repete outras vezes. Ela esquece que não deu certo e comete de novo o mesmo erro. Então, o amor de Deus, meus queridos, não esqueça disso. O amor de Deus é infinito por todos nós. É verdade. Tanto que nesse livro, que trata desses casos dos suicidas, como exemplo para que, nos alertando, Antônio, do que acontece quando essas atitudes são tomadas, e elas variam ao infinito, como o Antônio disse, cada caso é um caso. Vale a pena consultar, pessoal, porque transgride a lei de Deus, que é a lei de vida. Então, se Deus dá a vida a cada um de nós, Ele sabe o momento
que termina a nossa jornada aqui na Terra, né? Vale a pena também, pessoal, estudar essas questões do Livro dos Espíritos, que começa no 943 e vai até 957, na parte final desse livro, que tem 1018 questões, né? Perguntas e respostas e comentários, vale a pena, né? Eu gostaria de destacar aqui também, né? Porque muitas vezes as pessoas, está no texto de Kardec, elas se sacrificam por outras, né? No sentido assim, ó, de cometer um erro, não quer envergonhar filho, não quer envergonhar família, muitas vezes a gente vê isso, né? E a pessoa tira a própria vida, né? E eu anotei aqui, numa das questões, a 951, uma frase bastante interessante, né? Diz assim, ó: só o desinteresse torna meritório o sacrifício, né? Eu me lembrei, vocês também devem se lembrar, daquele caso, lembra quando aquela ponte lá caiu em 7 quedas, ali no Rio Paraná, e teve uma pessoa que incansavelmente foi salvando pessoas, né? Mas ela não salvou a própria vida, ela acabou falecendo, mas ela conseguiu, se não me engano, salvar 7 ou 8 pessoas, conseguiu colocá-las a salvo, né? A ponte acho que ruiu, alguma coisa assim, e ela acabou perecendo depois, esgotada fisicamente, né? Então olha que interessante, só o desinteresse, né? Ele não estava querendo se suicidar, estava querendo salvar pessoas, né? Outra razão. Estava preocupado, a gente vê isso, né, Antônio, com bombeiros, né? Com essas brigadas de incêndio, que a pessoa está querendo fazer um bem. Essas profissões maravilhosas. E esquece de si, né? Então eu lembro que foi uma comoção pelo ato que ele fez, assim, né? E isso não é um caso de suicídio. Quando ele doa, ele sacrifica a própria vida em prol de outras, né? Olha que coisa, a gente vê nisso uma intenção boa. Então, é um tema, pessoal, que tem que ser estudado, tem que ser discutido, tem que ser comentado, seja na família, porque hoje nós vemos por dados, né, da sociedade médica, da sociedade psiquiátrica, a faixa etária hoje mais sujeita a isso, onde os índices são alarmantes, é na faixa etária de 14, 15 anos até 29, não são com idosos, não são com pessoas mais velhas, são com adolescentes, são com jovens, né? A nossa sociedade hoje, ela está cobrando muito desses jovens que estão pulando etapas, e muitas vezes eles não suportam isso. Por quê? Porque não tem o respaldo de uma família estruturada, não tem uma escola que ajuda, não tem amigos, não tem parentes. Então, fiquemos atentos. Muitas vezes, a pessoa com ideação suicida não apresenta sintomas. Você olha para uma pessoa, que nem eu olho para o Antônio agora, eu não sei o que ele está pensando. Ele pode estar com ideação suicida, como eu também. Então, não nos enganemos com aparências. Né? Então, como em outros momentos, ele dá a ideia. Apresentei aquilo que ele mais gostava, deixa de fazer aquilo que ele mais gostava. Então, a gente precisa estar atento. E outra, e fazer como esse trabalho voluntário muito bonito do CVV, que se colocar à disposição para dar apoio emocional, sem julgamento, sem querer dar sugestão, nada, ficar com a pessoa, estar junto com ela, nesses momentos dar um acolhimento, né? Exatamente, acolhimento é essa a palavra, né? Então, pessoal, esse tema a gente gostaria de ter trazido para vocês agora. Nós vamos chamar o momento, a reflexão espírita agora com o Zé Antônio, né? Pedir para o Cacá botar para a gente ali, porque esse tema que ele traz na reflexão espírita, desgraça real, é analisado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na parte do capítulo 5, quando fala das aflições. É uma mensagem do espírito de Delphine de Girardin, ditada em Paris, né? Em 1861, exatamente, e a gente vai ver que vai ter relação com esse tema nosso que nós estamos estudando aqui, né? Então, acredito que o plano espiritual aproveita esses momentos de estudo, de reflexão, para que a gente possa trabalhar esses temas da maneira melhor possível, dando vários exemplos, né? Olha que interessante, nós trouxemos para vocês o que está no Livro dos Espíritos, o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. No Céu e no Inferno nós falamos dos exemplos, né? Que Kardec coloca ali no capítulo intitulado Dos Suicidas, né? E também nós vamos encontrar esse livro, informações sobre a respeito do processo, do que acontece com esse ato impensado, na Gênese, que foi o último livro que Kardec escreveu em 1868. Né? Então,
todo esse material fica à nossa disposição e à disposição das pessoas que tiverem interesse, né, Antônio? Para poder ter mais informação, porque quanto mais informação a gente tem, melhor a gente vai ter de poder enfrentar esse problema e encontrar opções de fala, né? E a solução não é fugir e nem se isentar de comentá-lo. Pelo contrário, cada vez mais devemos falar sobre isso, porque é um assunto que é recorrente, é uma causa de saúde pública em que cada vez mais aumentam os casos e mais ainda se aproximam de nós. Por isso devemos estar muito atentos, estudar bastante para estarmos sempre sabendo por onde enfrentá-los e nós conseguirmos combater, porque depois que acontece, aí não tem mais jeito. Aí nós vamos ter que trabalhar a parte de consolo, a parte de renovação de esperança para aqueles que ficaram, com os familiares que ficaram. É verdade. Hoje nós vemos também, né, Antônio, a sociedade se mobilizando através de grupos de apoio às pessoas enlutadas. Nós sabemos que tem vários grupos em várias cidades do estado, do país. E também eu sei que no CVV, aqui no Paraná, nós temos em Curitiba, que é o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, ou seja, os familiares, os amigos, né, que tiveram contato com esse incidente, através de um ente querido, seja familiar ou não, né? E aí são reuniões quinzenais ou mensais, presenciais, né, onde as pessoas conversam entre si. Né? E é uma forma de terapia de grupo que tem ajudado a pessoa a passar pelo luto, a passar pelo suicídio e não fugir do tema, como o Antônio disse, né? Tem temas, pessoal, que por mais que a gente queira se esconder, por mais que a gente queira evitar, né? E tirar aquela ideia mística que nós vamos atrair. Não vamos atrair, não. Nós vamos esclarecer, né? Nós vamos entrar agora na reflexão espírita, então, dos Antônios, ver o que ele nos diz sobre essa desgraça real, depois nós fazemos um comentário final no programa. Desgraça real é o nome do tema que nós escolhemos para abordarmos nas reflexões de hoje. E esse tema é o tema de uma mensagem. É o começo de uma mensagem de Delfina de Girardin, no ano de 1861, foi colocada em um livro recebido em 1861 e colocada em O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, no item 24. É muito interessante primeiro falarmos um pouco sobre quem foi Delfina de Girardin, porque ela foi contemporânea de Allan Kardec. Nasceu no mesmo ano que Allan Kardec, em 1804, só que viveu até 1855, quando Allan Kardec estava visitando a casa das médiuns da família Godin, tendo seus primeiros encontros com Zéfiro, aquele espírito amigo familiar, que apresentou a Allan Kardec o fenômeno das mesas girantes e as mensagens do mundo espiritual, onde Allan Kardec começou suas primeiras perguntas que viria a se transformar em O Livro dos Espíritos. Delfina de Girardin, ela desencarnou em 1855. O Livro dos Espíritos foi editado em 1857, portanto ela não conheceu as obras espíritas. No entanto, ela conheceu e foi uma aficionada das mesas girantes, das mesas que flutuavam, que batiam, respondiam questões. Os espíritos respondiam questões através das mesas, assim ficou comprovado. E ela reunia grandes amigos, grandes literatos, pessoas importantes da sociedade francesa, porque seu marido, Emílio de Girardin, era o fundador e editor do jornal La Presse na França, onde ela tinha uma coluna usando um pseudônimo masculino. Ela, Delfina de Girardin, ela era jornalista, ela era escritora, ela era romancista, muito conhecida na sociedade da França. E nessas reuniões, que eram privadas e sérias, ela recebia a visita de Balzac, de Victor Hugo, e ali se manifestavam, segundo o historiador
segundo Marcel Souto Maior, na pesquisa que ele fez com historiadores da época de Kardec, manifestavam seus espíritos de Dante, Molière, Rousseau, Sócrates, Ésquilo, Shakespeare, Maquiavel, além de Galileu Galilei, Joana d'Arc. Então eram reuniões sérias e espíritos sérios que manifestavam exatamente pelo caráter sério daquela reunião. E Delfina de Girardin, desencarnando em 1855, ela registra essa mensagem em 1861, que Allan Kardec escolhe entre tantas e tantas mensagens para fazer parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que colocar a mensagem desgraça real no capítulo 5, bem-aventurados aflitos? Porque quando Jesus, no Sermão do Monte, fala bem-aventurados aflitos, ele está falando de sofrimento na terra. Que se há sofrimento na terra, se passamos por sofrimento na terra, haverá, para aqueles que forem resignados, recompensas no reino de Deus, no mundo espiritual. E cabe ao Espiritismo explicar como são essas recompensas, o que ocorre na vida espiritual depois da desencarnação das pessoas que souberam enfrentar as lutas aqui na terra, suportar com resignação o sofrimento. Por isso, Delfina de Girardin escreve uma mensagem, embora o título seja forte, desgraça real, ele é o mais verdadeiro e lúcido possível. Por quê? Porque nós chamamos de desgraça. Vamos ouvir um pouco Delfina de Girardin. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana, que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles veem a desgraça na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais se dá o nome de desgraça, a linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. Aí ela vai falar daquilo que Jesus nos ensinou. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro que a princípio causa viva contrariedade, mas acaba lá na frente produzindo um bem. As consequências são positivas e para aquilo que parecia desgraça não é a real desgraça. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte desses miasmas, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos dele as consequências. Então, assim escreve Delfina de Girardin, falando que a desgraça real está nas consequências. Então, quando nós olhamos hoje para um corpo com uma doença crônica, incurável, aquele sofrimento que irá perpetuar até o final dos nossos dias aqui na Terra, e a gente pensa que Deus se esqueceu de nós, não. São as leis de Deus nos convocando para uma vida futura livre dos nossos erros, libertos das nossas tendências inferiores, porque enquanto carregamos essas patologias, nós estamos impedidos de cometer uma porção de deslizes para os quais temos a tendência de cometer e já trazemos pelo atavismo de vidas anteriores. Então é necessário compreendermos que os males que surgem hoje, as portas que se fecham, as dificuldades que surgem, nisso tudo está a presença de Deus. Gente, é preciso sentirmos a presença de Deus nas horas mais difíceis da nossa vida. As pessoas pensam que sentir a presença de Deus é sentirmos Deus nos curando de uma doença, quando Deus está na proposta da doença, muitas vezes.
As pessoas só pensam que Deus estará presente quando somos livrados dos obstáculos que surgem, quando muitas vezes é a proposta de Deus aquele obstáculo para a nossa evolução. Sintamos a presença de Deus, que prevê um futuro para nós muito mais calmo, muito mais sereno, muito mais saudável, muito mais equilibrado do que aquele que nós trazemos hoje, que seria a consequência hoje das nossas próprias atitudes. Então, essa mensagem de Eufínia de Girardin, Desgraça Real, ela sempre caberá em todos os tempos por reforçar os ensinamentos maravilhosos das bem-aventuranças de Jesus, principalmente no item que ele diz: bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Tá aí, pessoal, a mensagem do nosso sempre querido Zé Antônio. Ei, Zé Antônio, saudade dele, sabendo que ele está junto, né, Antônio, com a gente aqui no programa, em tudo quanto é lugar. Um trabalhador do Cristo, valoroso, que deixou muitos exemplos, muita mensagem, está aí, né? Mostrando para nós que, como o Antônio disse agora, né, essas duas virtudes, paciência e resignação, né, Antônio, é o que vai nos ajudar não só em relação à prevenção do suicídio, mas a tudo mais, né? A tudo na vida, né? Porque a verdadeira desgraça não é o momento que você está vivendo, mas sim o que você vai fazer com aquilo que você está vivendo. Porque se você estiver na abundância, se estiver vivendo na fartura, com tudo sobrando, se você não souber lidar com isso, vai ser muito mais difícil que se estiver faltando. É verdade, e a gente viu aqui nesse texto final de Kardec, o próprio Zé Antônio dizendo, né, através da mensagem ali de Delfim de Girardin, das consequências, né, não só desse ato impensado de atentado contra a vida, mas de todas as nossas atitudes pequenas do dia a dia, né, Antônio? Então analisemos, isso vai fazer feliz o próximo, vai me fazer feliz, né? Então as consequências disso é importante. E Kardec diz, né, que mais culpado do que a própria pessoa, né, que pratica esse ato de tirar a própria vida, são aqueles que colaboraram para isso, né, que não albergaram, que não ajudaram, ou até que fomentaram aquela situação para que ele chegasse a esse extremo. Olha, mais culpado, hein? Já pensou? Então, a gente vê os casos ali no Céu e Inferno, que nós recomendamos para vocês, e vamos estudar, pessoal, porque quanto mais a gente conhecer, mais a gente evita, né, Antônio? E sempre lembrarmos do amor de Deus na nossa vida. Jamais esquecer, porque Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Deus abençoe vocês, um bom domingo, que vocês possam estar sempre confiantes de que no controle de tudo tem um Pai, e esse Pai é de amor, é de bondade, é bondoso. Verdade, eu também desejo a todos um ótimo domingo, uma semana de muita luz, de muita paz, e até o nosso próximo programa Além da Vida. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.